Hoje eu volto a correr e esse vídeo é sobre isso. Eu tive uma fratura por estresse na coluna há 5 meses e eu tava sem correr há 5 meses. Meses sem pista, sem tênis no pé, sem o chão me sustentando do jeito que eu precisava. Foi terrível, mas hoje isso acaba. Eu escrevi 2 textos, um sobre corrida e outro sobre alguém que me faz sentir como eu me sinto quando eu estou correndo. E a neurociência explica muito bem a correlação dos dois. A corrida salvou a minha vida do jeito mais literal possível. A primeira vez que eu coloquei um tênis no pé foi depois de uma lesão por sedentarismo. Eu tava tão sedentária que meus músculos atrofiaram eventualmente e começou a deslocar meu joelho. Eu não tinha nada, eu não era ninguém e eu não tinha ninguém. Aí a corrida me ensinou a realmente como gostar da vida, sabe? E eu decidi que eu não vou parar. Que se nenhuma fratura na coluna me fez parar, então nada vai me parar, nem a depressão, nem a ansiedade, nem o TDAH louco que eu tenho na cabeça. Nada disso é maior do que a minha garra, sabe? Angela Duckworth já predeceu o grit, que é uma combinação de perseverança direcionada com propósito. Aí o segundo texto eu escrevi o seguinte, chama Eu sinto você como eu me sinto quando eu estou correndo. Liberdade, equilíbrio, pertencimento, alegria, amor. Apaixonada pela corrida, livre com você. Minha alma encontra equilíbrio através do seu amor. Feliz com você, apaixonada por você, me apaixonando um pouco mais a cada dia. Sobre a neurociência, ela explica por que amor e corrida dão no mesmo. Basicamente, a corrida e o amor, eles liberam os mesmos hormônios, eles ativam os mesmos circuitos do cérebro. E eu tenho uma memória muito ruim por causa do TDAH, mas eu me lembro das coisas quando eu tô correndo e eu me lembro das coisas quando eu tô amando também. Eu não quis ser tão poética. Eu quis ser bem precisa, na verdade, sobre a verdade. E núcleos accumbens, os centros do circuito de recompensa, que é o mesmo circuito que a corrida ativa, assim, que é o circuito de recompensa. A corrida a gente tem mania de associar a endorfina e não é só isso, ela ativa muita coisa no cérebro. A minha amígdala é hiperativa de forma que eu me lembro muito bem das minhas memórias afetivas, mas eu esqueço coisas de trabalho, tipo, da memória de trabalho é meio ruim, mas a memória mnemônica é bem boa. A diferença vai ser que a corrida, ela ativa esse sistema dopaminérgico a partir de uma forma gradual e fisiológica. Não tem aqueles picos abruptos que a gente sente quando a gente tá amando. Na carta de amor que eu escrevo caindo, caindo, caindo. E isso é basicamente o ciclo dopaminérgico acontecendo em tempo real. Quanto mais você quer, mais dopamina você libera. E muito mais o corpo busca a recompensa. Então você tem mais motivação pra fazer as coisas. Então, basicamente, a corredora e a pessoa apaixonada operam no mesmo circuito do cérebro. Eu acho isso bizarro. E aí eu escrevo liberdade, equilíbrio, pertencimento e alegria. E são os 4 cavaleiros, assim, do apocalipse da endorfina, que é o hormônio principal que a gente libera quando a gente tá correndo. Eu sempre fui muito intensa, eu sempre amei muito, eu sempre fui muito apaixonada. Mas, no geral, eu era fechada pra me abrir com relação a quem eu era de verdade, porque eu tinha medo. Só que quando eu escrevo que a aventura e a segurança que eu sinto com essa pessoa são paralelas, o que eu quero dizer é que, basicamente, assim, o amor tem 2 fases, da dopamina e da ocitocina. Então a dopamina é aquele rush, aquela coisa assim, tipo, que te faz sentir de repente. E a ocitocina, ela vai sendo liberada durante o tempo. Existem estudos de escaneamento do cérebro que explicam que casais apaixonados há décadas, eles têm alta densidade de receptores de ocitocina. Então você não fica mais com aquele pico de dopamina o tempo inteiro. Fica assim. Só que a corrida produz ocitocina também. E a corrida basicamente me treinou pro estado de abertura ao vínculo. Foi isso que ela fez por mim. E hoje é o dia que eu volto pra casa. Eu escrevi outro texto esses dias sobre como eu nunca tive casa, porque com 14 anos eu fui pra Harvard, Columbia e MIT fazer meu primeiro intercâmbio e hoje é o dia que eu volto pra o que realmente me faz sentir em casa, que é correr. A lesão foi curada, o ortopedista me deu alta e daqui a mais ou menos 1h30, que agora são 4h12, 5h40 mais ou menos, eu vou sair pra correr com tênis no pé e eu tô feliz demais com isso.
A ciência e a experiência da minha vida me ensinam é que sentir intensamente não é fraqueza, é um mecanismo de sobrevivência pra quem não tem memória, porque meu hipocampo é, de certa forma, degenerado e eu meio que tenho dificuldade pra lembrar, mas como a minha amígdala é hiperativa, minhas memórias afetivas ficam muito fortes dentro da minha cabeça. Então, quando alguém me faz sentir, quando alguma coisa me faz sentir, quando uma situação me faz sentir uma coisa específica, eu sempre vou me lembrar depois. Porque minha amígdala é hiperativa por causa do TDAH, eu tenho ansiedade, então a amígdala também fica hiperativa no medo, porque às vezes eu fico o tempo inteiro me sentindo assustada. E aí isso colabora pra mim, porque como eu sou intensa, eu sou muito intensa, eu acho que todo artista é meio louco, assim, meio intenso. O ponto é que isso foi meu maior mecanismo de sobrevivência, é o meu melhor jeito de lembrar dos fatos que acontecem na minha vida de verdade. E eu escrevo muito sobre a teologia disso tudo. Eu cito Abigail e Davi, eu cito Salmos e Provérbios quando eu escrevo esses textos, porque tudo pra mim tem um pouco da mão de Deus. E isso é neurociência, isso é literatura, mas isso também é teologia. E as três coisas dizem o mesmo pra mim. Que tudo concorre pro bem de quem ama a Deus. Hoje eu sou feliz e eu vou correr novamente. E é isso, hoje é o dia que eu volto pra casa. E pra encerrar eu vou ler um pedaço do texto. A corrida me ensinou que o corpo sempre devolve o que você investe nele, que a distância não importa e pace menos ainda, que o que importa é continuar com grit, com Deus, com amor e até a vontade de viver aparecer de novo. A ciência explica esse mecanismo, não é só literatura, não é só coisa da minha cabeça. O que acontece dentro do meu cérebro tem explicação. E tudo o que a corrida faz por mim, o amor que eu tenho por essa pessoa faz o mesmo. Então, os dois textos que eu escrevi são um só. E hoje eu sou muito feliz por ter essa oportunidade que Deus me deu de voltar a correr. Eu passei esses meses pensando que eu não ia conseguir nunca mais. E hoje isso foi devolvido pra mim.